Vivemos em uma época emocionante. Nos últimos anos, começamos a descobrir os primeiros objetos interestelares conhecidos. Entre eles estão o meteoro interestelar IM-1, detectado em 2014, o misterioso Oumuamua, que passou pelo nosso sistema solar em 2017, e o cometa Borisov, observado em 2019. Mas de onde exatamente vieram esses objetos? Sabemos que surgiram fora do sistema solar, mas qual é a verdadeira origem? Desde que Oumuamua foi detectado, muitas teorias foram levantadas, mas por muito tempo nenhuma resposta concreta havia sido confirmada até agora. Em 2017, um objeto interestelar chamado 1L 2017-U1, apelidado de Oumuamua, cruzou nosso sistema solar. Ele foi detectado pelo telescópio Pan-STARRS 1 no Havaí em 19 de outubro daquele ano e logo ficou conhecido como o primeiro objeto vindo de outro sistema estelar a ser registrado por nós. O nome Oumuamua foi escolhido porque em havaiano significa mensageiro de longe que chega primeiro, um nome simbólico para algo tão enigmático, não é não? Afinal, o Pan-STARRS 1, responsável pela descoberta, fica justamente no Havaí. E convenhamos, é um nome perfeito para o primeiro visitante interestelar confirmado. Agora você pode estar pensando, mas e o IM-1, que veio em 2014? Pois é, ele veio antes, mas não foi devidamente estudado na época. As tecnologias de observação espacial não conseguiram captar o suficiente para classificá-lo corretamente e acabou sendo considerado apenas um meteoro. Nada mais foi questionado. Voltemos ao Oumuamua. Inicialmente, os astrônomos pensaram que fosse um cometa. Porém, as observações não mostraram sinais típicos de atividade cometária. Ele não possuía coma, aquela nuvem difusa de poeira e gás ao redor do núcleo, e tampouco exibia cauda, formada por partículas sopradas pela radiação solar. Mesmo assim, havia algo estranho. O Oumuamua apresentava uma leve aceleração em sua trajetória, comportamento incomum para asteroides. Por isso mesmo, sem mostrar características típicas de cometas, ele recebeu uma classificação provisória: cometa sem traços típicos. Essa explicação se manteve por bastante tempo. O objeto tinha uma forma alongada, lembrando um charuto ou um cilindro, e um tamanho estimado de cerca de 400 metros. Sua velocidade e trajetória não deixavam dúvidas, ele vinha de fora do nosso sistema solar. Mas em 2021 tudo mudou. Novas hipóteses começaram a circular e com elas, claro, vieram mais perguntas. Afinal, de onde exatamente Oumuamua teria partido? Até então só se sabia que ele vinha do espaço interestelar, mas essa resposta já não era satisfatória. Era hora de investigar mais a fundo. Seria possível traçar seu caminho de volta e encontrar uma origem específica na galáxia? A resposta inicial foi desanimadora. Absolutamente não. Mesmo com os avanços tecnológicos, os especialistas acreditavam que jamais conseguiriam determinar a origem exata do objeto. A tarefa era incrivelmente complexa. E mesmo se tentasse calcular uma trajetória linear, nada garantia que Oumuamua não tivesse mudado de rota ao longo do caminho. Afinal, ele poderia ter sofrido impactos, desvios causados por forças gravitacionais ou outros fenômenos cósmicos. Não havia como afirmar com certeza o seu ponto de partida. Mas então, por que estamos fazendo esse vídeo? Por que esse assunto voltou aos holofotes? A resposta veio graças ao trabalho do renomado astrônomo e professor de Harvard, Dr. Avi Loeb. Junto aos seus alunos de graduação, ele decidiu enfrentar o desafio. E em 2025, com a ajuda de inteligência artificial avançada, claro, o grupo chegou a uma possível explicação. Mas o que encontraram tornou o mistério ainda maior. Além de sugerirem uma provável origem para o objeto, a pesquisa trouxe à tona duas novas descobertas surpreendentes.
E uma delas deixou a história ainda mais intrigante. Existe a possibilidade de Oumuamua não ser um objeto natural. Ele pode ser parte de uma tecnologia criada por alguma civilização extraterrestre. Alguém ou alguma coisa poderia estar interessado em estudar o nosso sistema solar. E ao passar tão perto da Terra, o mistério só aumenta. Será que esse visitante estava observando justamente a nós? Essas descobertas passaram despercebidas, até mesmo pelos melhores telescópios disponíveis em 2017. E mais ainda, pelos estudos iniciais feitos sobre o Oumuamua. Resumindo, a primeira dessas descobertas que hoje ganha mais força é que esse objeto não seria natural. Pelo menos não natural da forma como conhecemos os objetos da nossa galáxia. Inclusive, o Oumuamua se assemelha bastante a certos objetos construídos por seres humanos e lançados no espaço nas últimas décadas. E isso nos leva à segunda descoberta, apontada pelo Dr. Avi Loeb. Os OVNIs são reais. A partir disso, cientistas passaram a revisitar um tema clássico, a famosa equação de Drake. A equação de Drake foi proposta em 1961 pelo astrônomo Frank Drake. Trata-se de uma fórmula matemática que tenta estimar o número de civilizações tecnologicamente avançadas na Via Láctea que poderiam ser detectadas e quantas delas, teoricamente, poderiam estabelecer comunicação conosco. Com essa equação em mãos, os pesquisadores começaram a calcular quantas possíveis civilizações inteligentes poderiam existir próximas ao nosso sistema solar. Isso ajudaria a estimar há quanto tempo o Oumuamua estaria viajando pelo espaço. Além da equação de Drake, o grupo liderado por Loeb passou a calcular outras variáveis relacionadas ao objeto: velocidade, trajetória, desvios e até quantas paradas ele poderia ter feito. Sem contar a possibilidade mais intrigante e instigante. O objeto poderia estar se movendo de forma controlada. Os cientistas também precisaram considerar o comportamento natural do universo. Afinal, nada no espaço está simplesmente parado. Tudo gira e se movimenta. A Lua orbita a Terra orbita o Sol viaja pela galáxia e assim por diante. Essas dinâmicas interferem diretamente em qualquer rota que se tente traçar. E outra grande incógnita nesse estudo era: será que Oumuamua estava procurando o nosso sistema solar ou foi apenas um encontro aleatório? Essa resposta só poderá ser encontrada no dia em que descobrirmos sua real origem e, quem sabe, até as intenções de quem ou do que o enviou. E foi nesse ponto que as hipóteses começaram a surgir. Uma delas indicava que Oumuamua estava relativamente parado em relação ao Sol e a outras estrelas próximas. E isso chamou a atenção, porque, mesmo que o objetivo inicial não fosse visitar o nosso sistema, o objeto pareceu demonstrar interesse pela nossa estrela. Esse comportamento foi determinante nos estudos posteriores. A análise sugere que, em partes anteriores da trajetória, Oumuamua pode ter se movido em alta velocidade, mas a presença do Sol e de outras estrelas próximas pode ter feito o objeto desacelerar. Esses detalhes complicaram ainda mais os esforços para determinar sua origem. Mas a equipe de Avi Loeb foi além. Mesmo sem encontrar uma resposta definitiva, eles conseguiram, pelo menos, traçar uma possível rota de passagem de Oumuamua pela galáxia. E ao falarmos dessa trajetória, é importante destacar: Oumuamua percorreu um caminho considerável dentro do nosso sistema solar. E tudo indica que ele entrou em linha reta pelos limites do sistema solar, seguindo em direção ao centro, onde manteve uma velocidade parecida com a do Sol. Essa trajetória levanta uma hipótese ainda mais curiosa. Será que havia um interesse maior pelo Sol? Ou por algo que estivesse por ali? Poderia ser qualquer corpo celeste, mas o movimento seguinte foi o que chamou a atenção. Uma curva elíptica em torno do Sol, que acabou levando o objeto para perto da Terra.
Em simulações feitas com inteligência artificial sobre a posição dos planetas na época da passagem do Oumuamua, Mercúrio e Vênus estavam posicionados atrás do Sol em relação ao objeto. E, curiosamente, ele passou a uma distância relativamente pequena da Terra. Alguns cientistas mais céticos argumentam que a ideia de Oumuamua ter vindo observar a Terra é fruto do nosso ego. Gostamos de pensar que até civilizações alienígenas estariam curiosas sobre nós. A refutação se baseia no fato de que o objeto parecia mais interessado em acompanhar a movimentação do Sol e que a proximidade com a Terra foi apenas coincidência. Para esses céticos, o que aconteceu foi simples. Oumuamua realizou uma curva elíptica em torno do Sol, seguindo depois em linha reta para fora do sistema. Segundo eles, o objeto teria entrado pelo norte do sistema solar e saído pelo leste, sem maiores intenções ou mistérios. Apesar de toda a especulação em torno da trajetória do Oumuamua, duas coisas são consistentes e incontestáveis. Primeiro, a direção de onde ele veio, a partir do chamado ápice solar, e segundo, a sua velocidade, cerca de 26,4 km por segundo. Mas existem algumas variáveis aleatórias que influenciam diretamente na aproximação de qualquer objeto celeste à Terra. E entre as principais estão o tempo do periélio, o chamado parâmetro de impacto, e o ângulo beta. Vamos explicar rapidamente? O tempo do periélio é o momento do ano em que a Terra está mais próxima do Sol em sua órbita. Já o parâmetro de impacto é a distância mínima perpendicular entre a trajetória de um objeto e o centro do corpo com o qual ele pode colidir, ou seja, a menor distância que o Oumuamua teria que passar para não ser puxado pela gravidade da Terra. E por fim, o ângulo beta. Na astronomia, é a porcentagem de tempo que um satélite em órbita baixa da Terra passa sob luz solar direta, absorvendo radiação. Isso levanta uma hipótese. Será que o Oumuamua evitou ser percebido pela Terra? Ou será que seu interesse real era apenas o Sol e a interação dele com o nosso planeta? O que os cientistas perceberam foi que todas essas variáveis apontam para uma rota extremamente precisa. Essa trajetória dificilmente seria fruto do acaso. Aquilo que parecia aleatório começou a soar como uma rota e calculada. Para testar essa ideia, o grupo de cientistas simulou diversas aproximações de objetos em rota de colisão com a Terra. A ideia era mostrar que, se o Oumuamua fosse um corpo natural, a chance de ele evitar um impacto por acaso seria quase nula. Afinal, ele passou a cerca de 25 milhões de quilômetros da atmosfera terrestre. O resultado dessas mais de 1000 simulações foi claro. Um objeto natural, vindo na trajetória que o Oumuamua fez, teria entrado na órbita da Terra, a menos de 0,15 unidades astronômicas, ou seja, algo em torno de 24 milhões de quilômetros. Em outras palavras, se o Oumuamua fosse só um cometa, como se pensava no início, ele muito provavelmente teria se chocado com o nosso planeta. Olha, só para efeito de comparação, o cometa Borisov, observado em 2019, passou a incríveis 285 milhões de quilômetros da Terra, ou seja, 10 vezes mais longe que o Oumuamua. E para reforçar ainda mais a tese de que o Oumuamua não era natural, os cientistas também calcularam as distâncias dele em relação a outros corpos celestes do Sistema Solar. E um detalhe curioso, tá? Mercúrio e Vênus estavam posicionados do outro lado do Sol quando o Oumuamua se aproximou, o que aumentou ainda mais a distância entre eles. Mesmo assim, a Terra foi o planeta do qual ele mais se aproximou. Mas é importante lembrar, outros corpos celestes do sistema possuem forças gravitacionais muito maiores que a da Terra, o que torna esse encontro próximo ainda mais estranho. O objeto passou a cerca de 24 milhões de quilômetros do Sol, aproximadamente 33 milhões de quilômetros de Vênus e Mercúrio. Só que o mais impressionante foi a velocidade que ele atingiu perto de Mercúrio. Cerca de 87,5 km por segundo, muito mais rápido do que quando passou pelo Sol ou pela Terra.
E tudo isso reforça a ideia de que não havia nada de aleatório ali. Outra teoria levanta a hipótese de que o Oumuamua já sabia do ângulo beta da Terra e teria usado a radiação solar absorvida pelo planeta como uma forma de propulsão para sair do sistema. Essa possibilidade ganha ainda mais força pelo simples fato de que nenhum gás ou detrito foi observado saindo do objeto. Algo esperado em corpos naturais como cometas, quando passam próximos ao Sol. Ou seja, alguém ou alguma coisa teria que estar controlando ou fornecendo energia ao Oumuamua. A própria NASA reconhece que não existe nenhuma possibilidade matemática de um objeto natural ter desviado 32 milhões de quilômetros da sua trajetória apenas por acaso. E até agora temos duas certezas desconcertantes, tá? O Oumuamua é um OVNI, é um objeto voador não identificado. E a possibilidade real de que não estamos sozinhos no universo. E para fechar, as únicas outras vezes que astrônomos detectaram objetos com comportamentos tão anômalos no espaço foram com coisas fabricadas por nós mesmos, como o famoso Tesla Roadster, lançado pela SpaceX em 2018, e uma peça da nave Surveyor 2, lançada em 1966. Mas nenhum deles chegou perto de causar tanto mistério quanto o Oumuamua. Mas afinal, quando é que a gente chega na terceira descoberta da equipe de Avi Loeb? De onde exatamente o Oumuamua veio? Vamos lá. Um dos membros da equipe resolveu calcular não exatamente o percurso do Oumuamua, mas o movimento de outros corpos espaciais que fizeram trajetórias semelhantes. A ideia era mapear o potencial gravitacional de toda a Via Láctea e, com isso, descobrir quais influências o Oumuamua teria sofrido até chegar aqui. Com isso, a equipe começou a identificar objetos cada vez mais distantes da Terra, vindo justamente da direção de onde o Oumuamua teria surgido. Ao restringir a idade desses corpos celestes próximos à possível origem do objeto, eles esperavam encontrar uma pista do seu ponto de partida. E para isso calcularam a trajetória passada de cada um desses objetos, invertendo as velocidades e considerando as medidas relativas ao seu padrão local de repouso, ou seja, a média dos movimentos aleatórios das estrelas próximas. Tudo isso em relação ao Sol. O trabalho envolveu o uso de várias constantes e unidades de medida já conhecidas pela comunidade científica, como a velocidade de circulação do centro da Via Láctea, algo em torno de 240 km por segundo. Com a ajuda de poderosos códigos de computador, eles integraram, numericamente, as trajetórias desses objetos no tempo e no campo gravitacional da galáxia, ignorando perturbações gravitacionais transitórias para chegar a uma boa aproximação. Ao cruzar os dados, uma descoberta. A trajetória passada do Oumuamua revelou uma pequena inclinação vertical em relação ao plano médio da Via Láctea, cerca de 6 vezes menor que a do próprio Sol. Isso indicava uma origem próxima ao disco fino de estrelas jovens da nossa galáxia. Traduzindo, gente, para você que ficou voando, o Oumuamua veio de uma região que tem menos de 1 a 2 bilhões de anos. Em termos cósmicos, isso é quase uma criança. Um local muito mais jovem que o nosso sistema solar e ainda mais jovem quando comparado à idade do universo. E foi aí que surgiu outro questionamento. Se o Oumuamua não é natural, já que não possui gases para justificar sua viagem até aqui, como ele poderia ser artificial e ainda assim ter sido produzido numa região tão jovem do universo? Como haveria vida inteligente avançada em uma parte recém-formada da galáxia? Seria possível que uma civilização tão nova já tivesse desenvolvido essa tecnologia? No entanto, uma outra hipótese apareceu. E se estivermos falando de um objeto que se originou no centro do disco galáctico e permaneceu ali, acompanhando a velocidade do padrão local de repouso até ser lançado na direção do nosso sistema? Altamente improvável, mas... E se ele tivesse sido colocado lá intencionalmente? Como se alguma nave-mãe vinda de muito mais longe o tivesse posicionado ali para iniciar essa jornada.
Um objeto perfeito para exploração interestelar, discreto, rápido, silencioso, praticamente invisível para as nossas tecnologias mais básicas. É um verdadeiro espião cósmico. No final das contas, tudo isso reforça aquela sensação incômoda. Não estamos sozinhos no universo. Mas pior do que isso, não somos apenas observadores. Somos observados também.